pessoal, vamos dar sequência então aos nossos estudos. Nas aulas anteriores, então, nós vimos o conceito de contabilidade e nós trabalhamos um pouco, conhecendo um pouco do plano de contas. Nessa aula a gente vai dar sequência e vai absorver um pouco mais de conteúdo para a gente começar a caminhar em si mesmo na matéria. Então, se você não tiver aí com o seu plano de contas, paralisa o vídeo, vai lá, pega o seu plano de contas, tá? O meu já tá aqui, porque a gente vai aproveitar muito ele nessa aula. Então, na aula de hoje, nós veremos sobre teoria das contas, natureza das contas e o balancete de verificação. Teoria das contas é um assunto que não cai muito para exame de suficiência e concursos, mas natureza das contas nos dá uma base para a gente começar a fazer escrituração e caminhar à frente aí na contabilidade. Então, é muito importante. E o balancete de verificação também. Então, começando aí pela teoria das contas, na teoria das contas nós temos aí 3 teorias principais, entre elas nós temos as que são mais relevantes, né? A teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. A teoria patrimonialista é a que a gente utiliza até hoje, né? Onde as contas estão divididas entre patrimoniais e contas de resultado. Mas nós vamos ver também sobre a personalista e a materialista. Então, começando pela personalista, ela entende aí que o patrimônio é o objeto a ser administrado. Então, o patrimônio é o objeto a ser administrado e configura as contas como pessoas dentro da entidade. E quem são essas pessoas? Então, nós temos agentes consignatários, agentes correspondentes e os proprietários. Os agentes consignatários representam as pessoas a quem os proprietários confiam a guarda dos bens. Então, os consignatários, eles guardam os bens. Os agentes correspondentes representam as pessoas de fora da empresa com as quais os proprietários se relacionam e que resultam nos direitos e obrigações da empresa. Então, são pessoas de fora da empresa que vai nos dar aí, resultar em direitos e obrigações. E os proprietários representam os sócios, que são os titulares do patrimônio líquido, das receitas e das despesas da empresa. Então, até aqui não tem muita diferença, né, entre o que a gente já viu sobre os conceitos, né, os primeiros conceitos que a gente já viu em contabilidade. Aqui a gente só vai ter uma troca mesmo de nomenclatura. Então, na teoria personalista, a gente vai ter os agentes consignatários, que guardam os bens, os agentes correspondentes, que são pessoas de fora, que nos dão os direitos e obrigações, e a gente vai ter os proprietários, que são os sócios da entidade. Então, num balanço patrimonial, lógico que a gente não viu ainda a aula sobre balanço patrimonial, mas só para a gente ter uma estrutura, né? A gente viu essa estrutura na aula de plano de contas, então só para a gente ter uma noção de como seria aí com os agentes, com a teoria personalista, a gente vai ver que então, que dentro do ativo nós teríamos então os bens e os direitos representados pelos agentes consignatários, os direitos pelos agentes correspondentes, e, lógico, as contas retificadoras dos bens e direitos. E no passivo nós teríamos a obrigação, que também seria os agentes correspondentes, e o patrimônio líquido, que são os proprietários. E as contas retificadoras das obrigações e do patrimônio líquido. Então, nota aqui que os agentes correspondentes, eles estão tanto no ativo quanto no passivo. Então, nós temos agentes correspondentes que são direitos, são terceiros, eu vou colocar aqui terceiros assim, tá? E nas obrigações, os agentes correspondentes também são terceiros, que vão nos proporcionar obrigações, e lá no ativo vão nos proporcionar direitos, tá certo? Bom, então aqui a gente já passou pela teoria personalista, agora a gente vai para a teoria materialista. Na teoria materialista, as contas existem enquanto os elementos materiais existirem na entidade. Então, a teoria materialista ela está muito ligada aos itens materiais. Então, na teoria materialista, nós temos a diferenciação, a divisão em duas contas, 2 tipos de contas, as contas integrais e as contas diferenciais. As contas integrais vão representar os bens, direitos e obrigações,
e as diferenciais, as despesas, receitas e o patrimônio líquido. Então, outra forma aqui, né, de fazer um novo agrupamento aqui em relação aos conceitos e teorias que a gente já conhece. Então, as contas integrais representam os bens, direitos e obrigações, ou seja, bens, direitos vai ser o ativo e as obrigações é o passivo. E nas contas diferenciais serão receitas e despesas, contas do resultado e o patrimônio líquido. Então, o nosso balanço patrimonial ficaria assim, então. No ativo teríamos, então, bens, que são contas integrais, direitos, que são contas integrais, e aí as contas retificadoras dos bens e dos direitos. No passivo, nós teríamos as obrigações, também contas integrais, o patrimônio líquido, que são contas diferenciais. E aí, receitas e despesas estariam na demonstração do resultado do exercício que a gente vai ver mais pra frente. Mas aqui, então, nota que as contas integrais seriam, então, bens, direitos e obrigações, e as contas diferenciais seria o patrimônio líquido, as despesas e as receitas. Então, essa aí é a teoria materialista. E, por último, a teoria que a gente já conhece e trabalha com ela até hoje, que é a teoria patrimonialista, onde as contas estão divididas entre patrimoniais e de resultado. Então, como eu coloquei aqui, a teoria ela é utilizada atualmente pela contabilidade. E nós temos, então, a diferenciação aí, a divisão entre contas patrimoniais e as contas de resultado. Então, as contas patrimoniais, nós vimos lá na aula sobre plano de contas, elas vão representar os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. O passivo chamado de exigível, né? E as contas retificadoras também pertencentes a esses grupos. E as contas do resultado representam as despesas e receitas. Então, aqui já entra o nosso balanço patrimonial tradicional, que nós temos, então, a estrutura do ativo, contempla, então, os bens e os direitos, ambos patrimoniais, né? E as contas retificadoras dos bens e direitos. E no passivo, nós temos aí as obrigações, que também são contas patrimoniais, e o patrimônio líquido, também contas patrimoniais, e as contas retificadoras das obrigações e do patrimônio líquido. Importante ficar atento que no balanço patrimonial nós só temos contas patrimoniais. E aí a gente viu lá no nosso plano de contas, então se você pegar ele aí, você vai ver que a gente tem uma sequência, são 6 páginas praticamente, né? São 6 páginas, e no finalzinho da 6ª página nós temos lá as contas de resultado. Então, as contas patrimoniais, elas vão estar presentes no balanço patrimonial, e as contas de resultado vão estar presentes lá na DRE, mas a gente não vai ver ela aqui agora para não confundir tanto assim, né? Vamos confundir só um pouquinho. Só aos poucos, né? Vamos por partes, né? Como o Jack. Então, em relação às contas de resultado, nós vimos lá no plano de contas que nós temos contas que representam, então, receitas e despesas. E essas contas, elas estão representadas na demonstração do resultado do exercício que a gente vai ver logo à frente. Por enquanto, entenda que no balanço patrimonial vão estar lá presentes contas patrimoniais. E nas contas de resultado, elas vão estar presentes na demonstração do resultado do exercício. Bom, e aí a gente fecha, então, toda essa parte de teoria das contas. Então, aqui tem um esqueminha para poder ficar mais tranquilo, para você lembrar, né? Então, até na versão anterior estava até uma coisinha errada, que a divisão estava aqui, né? E estava pegando o patrimônio líquido, eu corrigi isso. Quem é da turma anterior, eu corrigi isso no PDF. Mas na aula, na gravação, eu tinha comentado mesmo. Então, nós temos aí a divisão entre bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas. Nós temos que a teoria personalista, os bens são os agentes consignatários,
Os agentes correspondentes são os direitos e obrigações e as contas dos proprietários são o patrimônio líquido, as receitas e as despesas. Na teoria materialista, nós temos que as contas integrais representam os bens, direitos e obrigações e as contas diferenciais, o patrimônio líquido, as receitas e as despesas. E na teoria patrimonialista, nós temos que as contas patrimoniais representam os bens, direitos, obrigações, o patrimônio líquido e as contas do resultado, as receitas e as despesas. Lembrando que nas contas patrimoniais, os bens, deixa eu apagar aqui, assim, os bens e direitos representam o ativo, isso para todas as noções aqui, né? As obrigações representam o passivo. E o patrimônio líquido é o patrimônio líquido mesmo, e as receitas e despesas são as receitas e despesas. Então, tendo essa noção aqui dessa tabela, você já consegue resolver algumas questões, tá? Algumas não, né? Todas as questões. A gente não tem muito o que aprofundar aqui para resolver questões, não. Bom, enfim, agora a gente vai então passar para a natureza das contas. Bom, natureza das contas, a gente acabou vendo o início desse estudo lá na aula anterior, quando a gente viu o plano de contas. E aqui a gente vai então dar uma aprofundada especificamente na natureza das contas, para que isso fique bem visível assim para você que você não tenha dúvidas, porque todo esse conhecimento de natureza das contas vai levar a gente a fazer escrituração, tá? E em que momento que eu vou utilizar isso na minha vida prática, né? Lá no meu escritório, por exemplo, quando eu tenho um sistema que já está padronizado com as contas, eu vou fazendo lançamentos, em algum momento a gente para fazer a conferência, a confirmação, a conciliação desses lançamentos, antes de, por exemplo, emitir um livro. E aí, de repente, a gente percebe que alguma conta está cadastrada errada, que ao invés de debitar, ela está acreditando. Por que isso aconteceu? Porque talvez ela esteja lá trocada em relação à natureza da conta. Talvez ela seja uma conta retificadora e ela não está representada lá como conta retificadora. Então, todos esses conhecimentos, eles levam a gente para a vida prática, sim, tá? Independente do que você possa achar aí. E se você não trabalha na área e está assistindo essa aula, essa parte de natureza das contas vai ajudar você a ganhar velocidade, a entender com mais rapidez a forma de como você faz uma escrituração, que a gente vai ver nas próximas aulas. E depois você vai conseguir resolver até mesmo sem consultas, tá? Então, em todo esse momento, se você tiver aí com o seu plano de contas, se você não tiver, que você prepare ele, uma forma que você possa ter ele à mão sempre. E eu indico que durante todos os seus estudos você continue utilizando esse plano de contas para conseguir fazer as suas pequenas consultas ali na hora de resolver as questões. Quando faltar ali um mês para a sua prova, você pode abandonar esse plano de contas, porque aí você já vai começar a testar na marra mesmo, né? Porque no dia da prova não pode fazer essa consulta. Bom, então você está com o seu plano de contas aí. A gente viu lá no nosso plano de contas que ele está dividido então. Nós temos as contas do ativo, as contas do passivo, as contas do patrimônio líquido, as contas de receitas e as contas de despesa. Esse é o nosso plano de contas, ele está nessa estrutura vertical, né? Faltou a palavra. Ele está nesse formato vertical. O meu está em 2 páginas, então eu imprimo ele 2 folhas por página, basicamente para economizar mesmo, porque eu acho que não vai dificultar a minha leitura se eu fizer desse formato, e se for bom para você também, por que não, né? Então, nós temos aí, esse é o plano de contas. Então, nós temos aí as naturezas. Primeiro, a gente vai ver as contas patrimoniais. Então, nós temos então que o ativo, as contas do ativo, todo o grupo do ativo, ele tem natureza devedora. Então, vou colocar aqui um D, natureza devedora de débito, tá? Então, é a mesma coisa que a gente vai usar lá na escrituração para falar sobre débito. Todas as contas do passivo possuem natureza credora, então vou colocar aqui o passivo, natureza credora, que é um C de crédito. E todas as contas do patrimônio líquido também possuem natureza credora
de crédito. Então, patrimônio líquido, Czinho aqui de crédito. Então, essas são as naturezas das contas lá no nosso plano de contas. Bom, então nós temos aí que, primeiramente, com as contas patrimoniais, né? Então, nós temos que o ativo tem natureza devedora, o passivo tem natureza credora e o patrimônio líquido também tem natureza credora. As contas do ativo que possuem natureza devedora, elas vão, então, aumentar o seu saldo no débito. Então, a gente tem uma conta de natureza devedora, para aumentar o saldo dela, nós vamos fazer um débito naquela conta. E aqui você não vai poder ligar a nomenclatura de débito e crédito àquela que a gente utiliza no sistema bancário. Quando a gente fala que entrou um valor lá na nossa conta, foi creditado, né? Como eu tenho muito costume com a contabilidade, eu acabo tendo dificuldade com a nomenclatura do banco. Mas na nossa sociedade, o comum é que o pessoal fale o contrário, né? Que entrou um crédito lá e o crédito, na verdade, está diminuindo aqui pra gente no nosso ativo. Então, esquece de toda aquela nomenclatura bancária que a gente utiliza, entrou um débito, entrou um crédito, nada daquilo. Não é assim que a contabilidade funciona, tá? Então, aqui na contabilidade, o débito pra gente vai representar nas contas do ativo um aumento, por isso eu coloquei esse maisinho aqui, um aumento. Então, o débito é positivo, ele aumenta o nosso saldo das contas que são devedoras. Contas do ativo são devedoras, contas do passivo são credoras, contas do patrimônio líquido são credoras. Então, as contas do ativo que possuem natureza devedora aumentam o seu saldo. Quando você faz um débito, você aumenta, por isso eu coloquei vou colocar um sinalzinho aqui, você aumenta o seu saldo. Nas contas do passivo, a mesma coisa. As contas do passivo que possuem natureza credora, a gente aumenta o seu saldo fazendo lançamento a crédito. Ele vai aumentar o seu saldo. Então, aqui no ativo, ele aumenta o saldo fazendo um lançamento a débito. E nas contas do passivo e também do patrimônio líquido, a que possui natureza credora, a gente vai aumentar o seu saldo fazendo um lançamento a crédito nessas contas. Então, vamos recapitular aqui. Deixa eu apagar aqui. Bom, então nós temos aí contas patrimoniais, tá? Vou colocar aqui. E aí você não precisa se preocupar, porque a gente vai bem devagar nessa aula para você ter uma noção muito boa, tá? Ou seja, se você nunca estudou contabilidade, ou seja, se você tem muito tempo que está sem estudar, a gente vai bem devagar, tá? Então, lá no seu plano de contas, nós temos então as contas patrimoniais. Quem são as contas patrimoniais? As contas do ativo, as contas do passivo, saí do prumo aqui. As contas do patrimônio líquido. Essas são as contas patrimoniais que está lá no seu plano de contas. No ativo, a natureza é devedora. No passivo e no patrimônio líquido, a natureza é credora. As contas do ativo que possuem natureza devedora, eu aumento o saldo dessa conta fazendo o lançamento a débito. Quando eu faço o lançamento a débito, eu coloquei esse sinalzinho de mais por quê? Porque eu vou aumentar, né? Então, eu vou colocar aqui também. E aí, você assimila da forma que for melhor, né? Para você. Então, contas do ativo, natureza devedora, eu vou aumentar o seu saldo fazendo o lançamento a débito. Contas do passivo e patrimônio líquido possuem natureza credora, eu vou aumentar o seu saldo fazendo o lançamento a crédito. E aqui eu vou fazer esse mesmo sinalzinho para você assimilar, tá? Como que fica isso então no nosso plano de contas na estruturação do balanço patrimonial? Lembrando que a gente vai ter uma aula sobre balanço patrimonial mais à frente. Então, nós temos aí a divisão do balanço patrimonial. Nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então, nós vimos que as contas do ativo têm natureza devedora, as contas do passivo têm natureza credora e as contas do patrimônio líquido têm natureza credora.
O que a gente precisa saber agora? Então, o ativo é formado pelos bens e direitos. Então, tanto os bens quanto os direitos também possuem natureza devedora, né? Eles estão aqui dentro do ativo. As obrigações e o patrimônio líquido possuem natureza credora. As obrigações são o passivo. E a gente tem a demonstração aqui de contas retificadoras. Lembra lá na aula do plano de contas que eu mostrei para vocês que algumas contas, elas possuem um sinal negativo na frente aqui, assim, por exemplo, juros a apropriar. Juros a apropriar está dentro do ativo circulante na primeira página e ele possui um sinal negativo aqui na frente. Esse sinal negativo vai representar para a gente que ela é uma conta retificadora. Então, vou até colocar aqui, retificadora. O que é uma conta retificadora? A conta retificadora, ela possui uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Qual é a natureza predominante do grupo? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Já fica naturalmente, né? Então, no grupo do ativo, a natureza predominante é devedora. No grupo do passivo e do patrimônio líquido, a natureza predominante é credora. Se eu tenho contas retificadoras, as contas retificadoras possuem uma natureza contrária à natureza do grupo. Então, no ativo que tem natureza devedora, as contas retificadoras possuem natureza credora. Então, tá aqui as contas retificadoras. E no grupo do passivo e do patrimônio líquido, as contas têm natureza predominante credora e as contas retificadoras têm uma natureza contrária à natureza do grupo. Então, as contas retificadoras do passivo possuem natureza devedora. Então, essa é a nossa estrutura para as contas patrimoniais e a mesma coisa acontece com as contas do resultado. Então, as contas do resultado são despesas e receitas. As contas das despesas possuem natureza devedora. Então, elas vão aumentar o seu saldo a crédito. Desculpa. As contas de despesa possuem natureza devedora e vão aumentar o seu saldo a débito. E as receitas possuem natureza credora e vão aumentar o seu saldo a crédito. E a gente vai ver mais à frente, tá? Então, nós vimos as contas patrimoniais e aqui são as de resultado, que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui nessa aula ainda. Então, essa é a natureza das contas. E por que a gente precisa da natureza das contas? Para a gente entrar no método das partidas dobradas. Então, o método das partidas dobradas, ele surgiu com a publicação do livro de Luca Pacioli em 1494. E essa teoria ela já era utilizada na Toscana, lá na Itália, desde o século XIV. Então, a gente sabe lá na teoria da contabilidade, a gente vê que a contabilidade surgiu muito antes, quando o pessoal ainda morava nas cavernas e desenhava os bichinhos lá na parede para contar quantos animais eles tinham ali no seu rebanho, né? Então, toda essa teoria da contabilidade, desde quando eles contavam os animaizinhos lá na parede, ela foi se aperfeiçoando, até que a gente chegou, então, a técnicas melhores para a época, né? Lá no século XIV, na Itália, na Toscana. Na Toscana, que está na Itália, né? Então, a gente tinha lá técnicas. E aí, o Luca Pacioli resolveu, então, colocar toda essa teoria, em livro. E o livro dele saiu, então, em 1494, houve a publicação. E ele tratava do método das partidas dobradas. Que ele, então, era uma teoria para ele contábil do débito e do crédito, correspondente à teoria dos números positivos e negativos. Hoje a gente não trata esses números como negativos, porque, por exemplo, se eu for considerar que só os números do ativo são positivos e só os números do passivo são negativos, só porque um é débito e outro é crédito, não faz muito sentido. Então, usar em si a teoria como positivo e negativo a gente não utiliza.
mas utiliza a teoria do débito e do crédito, tá? E o que o método das partidas mostrava pra gente? Ele trouxe pra gente o símbolo para a gente poder fazer os nossos lançamentos, que representavam aí pra gente como esse T, né? Então esse T enorme aqui, nossa, minha coordenação motor é péssima, né? Então esse T aqui é o razonete em T, então ele chama razonete, é o razonete no formato de T, é um T, né? Assim como você escreve tatu, é um T, então aqui é um T. Aqui na parte de cima você vai colocar a conta. De um lado a gente tem então um lançamento e de outro lado outro lançamento. O que a gente precisa saber? Por exemplo, lá no nosso plano de contas, a conta mais comum e conhecida é a conta caixa, né? Porque a conta caixa está em toda parte. Então a gente tem aqui um lado do débito e um lado do crédito. Sempre nessa configuração, tá? Sempre esse lado é o débito, sempre esse lado é o crédito. E aí, quando a gente for fazer um lançamento, então, aqui vai entrar a natureza das contas. Então, a conta que a gente colocar aqui em cima, que possui natureza devedora, a gente vai fazer um lançamento no débito para aumentar o seu saldo. E a conta que a gente colocar aqui em cima, vamos apagar a conta caixa aqui. Por exemplo, a conta fornecedores. E a conta que possui natureza credora, a gente vai fazer um lançamento no crédito para aumentar o seu saldo. Então, é basicamente isso. Lembrando que na hora a gente for fazer a escrituração, que a gente não vai trabalhar com a escrituração ainda nessa aula, o total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos. Então, quando a gente for fazer um lançamento contábil, o total dos débitos precisa ser igual ao total dos créditos, porque senão fica descompensado, né? Então, nesse momento, o que a gente precisa saber vai ser basicamente isso aí. Então, nós temos aqui, então, as contas devedoras vão ter lançamento a débito no lado do débito para aumentar o seu saldo. Então, aqui vai aumentar o seu saldo quando a natureza for devedora. E aqui vai diminuir o saldo quando for diminuir, mas nesse momento não vamos nos ligar muito a isso, tá? Fique atento mais à parte de aumentar o saldo. Se você aprender a parte de aumentar o saldo, consequentemente você vai saber diminuir o saldo também. Então, as contas devedoras são as contas do ativo e as contas de despesa. Elas vão ter uma natureza devedora. E para aumentar o seu saldo, a gente vai fazer então o lançamento de débito no lado do débito para aumentar o seu saldo. É isso que a gente precisa saber nesse momento. As contas de natureza credora, a gente vai fazer o lançamento de crédito no lado do crédito para aumentar o seu saldo. Então, as contas de natureza credora são passivo, patrimônio líquido e receitas. Então, para aumentar o saldo dessas contas do passivo, patrimônio líquido e receitas, nós precisamos fazer um lançamento de crédito no lado aí do crédito do T, né, do Tzão do razonete. E a gente vai, então, aumentar o seu saldo fazendo esse lançamento desse lado do razonete. Então, temos aí contas do ativo e despesas, possuem natureza devedora. Elas aumentam a débito e, consequentemente, vai diminuir a crédito. As contas do passivo, patrimônio líquido e receitas são natureza credora. Elas aumentam a crédito e diminuem a débito. Mas se você, lógico, como eu ensinei aqui, se você aprender a aumentar a débito e aumentar a crédito, aumentar a débito, as contas de natureza devedora, e aumentar a crédito as contas de natureza credora, você vai saber como diminuir o saldo dessas contas, né? Que vai ser o lançamento inverso. Bom, aqui então a gente tem eu deixei aqui um rascunhado mesmo, né? Como que ficaria então o nosso plano de contas no balancete de verificação que a gente vai começar a ver agora. Bom, pessoal, então, com tudo isso que a gente viu até agora, a gente vai começar a entrar em balancete de verificação. Aqui eu deixei aqui de forma bem... um exemplo, tá?
de como que a gente vai então ver o nosso plano de contas, que a gente viu na aula anterior, como que ele vai ser representado através dessas naturezas que a gente acabou de ver no formato aí do balancete de verificação. Então lá a gente viu então, no nosso plano de contas, ó, tô pegando o meu aqui, pegue o seu também. Então a gente viu lá que as contas do ativo, nós temos lá as contas do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, das despesas e das receitas. As contas do ativo e das despesas possuem natureza devedora. E as contas do passivo, patrimônio líquido e receitas possuem natureza credora. A gente já sabe que as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido são contas patrimoniais e as contas das despesas e receitas são contas do resultado. Quanto a isso, a gente já sabe. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, não vamos levar nenhuma dúvida a partir daqui. A partir daqui não, né? A todo momento, mas principalmente aqui, porque essas dúvidas aqui, elas viram uma bola de neve lá na frente e aí acaba prejudicando muito vocês, tá? Então não leve nenhuma dúvida daqui, deixe todas lá na caixa de comentários, aí logo abaixo do vídeo, tá? Então o nosso plano de contas, ele tá assim, num formato vertical. E a gente tem, então, essas contas, né? Até as receitas tá antes das despesas aqui, eu coloquei errado, mas tudo bem. Não vai fazer diferença aqui. Então, o balancete de verificação é uma demonstração, é um arquivo auxiliar, e ele vai levar em consideração toda a estrutura dele através da natureza das contas. Então, o que vai ser fator evidenciado aqui nessa demonstração é a natureza das contas que a gente acabou de ver aqui. Então, toda essa relação que a gente teve aqui, a gente vai ver ela representada dentro do balancete de verificação. Então, aqui nós vamos ter sempre uma coluna com uma natureza devedora e uma coluna para a natureza credora. E a gente vai listar em linhas, né? Cada linha vai ser uma conta específica. Então, aqui nós temos, por exemplo, a conta caixa. A conta caixa, ela está lá no ativo circulante e ela tem natureza devedora. A conta bancos, conta movimento, ela está no ativo circulante e possui natureza devedora. A conta aplicações financeiras também está no ativo e ela possui natureza devedora. A conta clientes está no ativo circulante e possui natureza devedora. Aqui nós temos aqui uma situação de uma conta retificadora, que é uma conta de depreciação acumulada. As contas de depreciação estão lá no ativo não circulante e elas possuem natureza devedora, mas aqui vai entrar o que a gente aprendeu sobre contas retificadoras. Então, a conta depreciação é uma conta do ativo não circulante. As contas do ativo, então, elas são representadas. As contas do ativo estão divididas entre ativo circulante e ativo não circulante, que é a mesma coisa que acontece com o passivo. Temos o passivo circulante e o não circulante. Então, o grupo do ativo, tanto as contas do ativo circulante quanto as do ativo não circulante, possuem natureza devedora. Mas as contas retificadoras possuem natureza contrária à natureza predominante do grupo. Qual é a natureza predominante do grupo? Devedora. Então, se nós temos uma conta que possui uma natureza contrária à natureza predominante, nós temos uma natureza credora. E assim acontece com as contas de depreciação. Então, as contas de depreciação vão ser representadas sempre com esse sinal negativo na frente, que vai representar que ela é uma conta retificadora. A conta fornecedores é uma conta do passivo circulante e possui natureza credora. Salários e encargos sociais, passivo circulante, possui natureza credora. Capital social, uma conta do patrimônio líquido, possui natureza credora. E a conta ações de emissão própria em tesouraria é uma conta do patrimônio líquido e também é uma conta retificadora. E a gente tem esse sinal negativo na frente. Todas as contas do passivo e do patrimônio líquido, dentro do passivo nós temos passivo circulante e passivo não circulante. Todas essas contas representadas no passivo e no patrimônio líquido possuem natureza credora.
As contas que são retificadoras, elas possuem uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Qual é a natureza predominante do grupo? Desse grupo, passivo e patrimônio líquido, possui natureza credora. Se eu tenho uma natureza que é contrária à natureza predominante, nós temos então uma natureza devedora. Então, as contas retificadoras do passivo e patrimônio líquido possuem natureza devedora. Esse é o formato do balancete de verificação. Vai levar em conta a natureza das contas que a gente acabou de ver agora. E aí, aqui então, eu acho que é só isso. Acho que eu não estou esquecendo de nenhum detalhe em relação aqui. Eu trouxe aqui pra gente, isso vai acontecer com todas as contas, tá? Não tem uma só conta desse plano de contas que não tem uma natureza, ou ela participa da natureza predominante do grupo, ou ela tem uma natureza que é retificadora e é contrária a essa natureza predominante. Todas as contas, tá? Não existe uma só conta que não possua natureza. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente poder trabalhar um pouco sobre isso. É um exemplo tranquilo, bem didático mesmo, só para a gente aprender a identificar a natureza. E aí eu vou ensinar aqui um passo a passo, que é uma forma de você começar aí a interagir com o plano, né, de contas. E depois eu sei que você vai conseguir, com hábito, né, conforme você for resolvendo questões, você vai conseguir resolver sozinho, até sem essa didática que eu vou apresentar aqui, tá? Então, são 2 exemplos. O primeiro exemplo, o balancete de verificação da empresa Coisas S.A. em 31 de dezembro de 2019 apresentava as seguintes contas e saldos. Temos aqui contas e saldos. Então, nós temos a conta bancos, com saldo de R$10.000, clientes R$20.000, capital a realizar R$50.000, capital R$100.000, salários a pagar R$10.000, conta caixa R$15.000, mercadorias R$40.000, empréstimos obtidos R$40.000, prejuízos acumulados R$20.000, fornecedores R$5.000. Eu não coloquei o final da questão, ó. Deixa eu pegar aqui no material em PDF. E eu esqueci de colocar. Aí eu vou olhar aqui no tablet só para ler o finalzinho que ele tá pedindo, tá? Mas aí no seu material em PDF tá aí. Aí ele fala assim, os valores encontrados no balancete de verificação foi... Temos aí então, letra A, R$165.000, letra B, R$185.000, isso saldo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Letra C, R$95.000 e letra D, R$155.000. Então, a gente tem que encontrar o saldo do balancete de verificação. Isso por quê? Porque no final aqui, a gente vai colocar aqui, na verdade, não vai colocar a natureza, a gente vai colocar os valores. Então, se a gente tem uma conta caixa que vale R$100, a gente vai colocar aqui R$100. Se ela tem natureza credora, a gente vai colocar do lado de cá R$100. E no final aqui, a gente vai encontrar o saldo. Então, a gente vai ter o saldo da natureza devedora e o saldo da natureza credora. Lembrando que no balancete de verificação, o saldo da natureza devedora tem que ser igual ao da natureza credora. Então, vou colocar aqui, ó. Saldo da devedora tem que ser igual ao saldo da credora, tá? Não existe balancete de verificação com saldos diferentes. Se tiver diferente, tem alguma coisa errada aí. Ou talvez pode acontecer que alguns livros didáticos vão trazer com saldo diferente na questão, mas só porque ele quer que você só localize mesmo, encontre o saldo ali. Não é um propósito ali de uma demonstração e tal, mas o saldo de uma demonstração é sempre o lado devedor, tem que ser igual ao lado credor, tá? Mas em alguns livros didáticos, até para poder elaborar aqui e pegar o exemplo, eu usei um livro
e ele tinha lá uma questão de um concurso muito antigo, e estava lá com um saldo diferente. Mas isso não é o correto, tá? Então vamos lá. A gente tem esses saldos, essas contas com esses saldos, e o que a gente precisa fazer primeiro? Bom, aqui eu vou trazer para vocês essa próxima tabela que eu fiz aqui. Vou tirar minha câmera. Onde eu vou acrescentar aqui uma coluna de grupo e uma coluna de natureza. Você precisaria disso? Claro que não. Você poderia encontrar o grupo e escrever aqui na frente, aqui mesmo, na questão, para não perder tempo. Na hora da prova, perca o menos tempo possível. Então, você vai aproveitar os cantinhos da prova mesmo. E tudo bem, tá? Mas aqui, para ficar didático, para a gente ir acompanhando, eu vou fazer várias coisas aqui na apresentação, só para demonstrar, só para ficar mais prático para mim te mostrar, tá bom? Mas não faça isso em casa, pessoal. Bom, então o que a gente tem? A gente vai então localizar aqui o grupo de contas dele. O grupo de contas, o grupo lá no plano de contas, então pega seu plano de contas aí. E a gente vai também encontrar a natureza dele. Isso, né, só pra gente começar o nosso estudo. Você poderia fazer aqui no cantinho mesmo, por exemplo, a conta bancos é uma conta do ativo circulante, tem natureza devedora. Só isso que você precisaria fazer, mas aqui a gente vai fazer aqui na tabela para ficar melhor, tá? Então, bancos conta movimento, aliás, só bancos, que tá aí, né? Tá no ativo circulante. Então, está no ativo circulante e possui natureza devedora. Eu vou colocar só um D, só a sigla para não demorar demais, tá? A conta clientes possui um grupo, está no ativo circulante, possui natureza devedora. A conta capital a realizar é uma conta do patrimônio líquido, é uma conta retificadora, então vou colocar um sinalzinho negativo aqui, e aí esse saldo ficaria negativo se a gente fosse utilizar em outro momento, né? E a gente tem, então, que a natureza, as contas do patrimônio líquido possuem natureza credora. Como é uma conta retificadora, ela vai ter uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, a natureza do capital a realizar é uma natureza devedora. A conta capital, outra conta do patrimônio líquido, possui natureza credora. A conta salários a pagar é uma conta do passivo circulante, possui natureza credora. A conta caixa é uma conta do ativo circulante, possui natureza devedora. A conta mercadorias é uma conta do ativo circulante, possui natureza devedora. A conta empréstimos obtidos é uma conta do passivo circulante e possui natureza credora. A conta prejuízos acumulados é uma conta do patrimônio líquido, é uma conta retificadora. E eu vou colocar o sinalzinho aqui. E as contas do patrimônio líquido possuem natureza credora. Como a conta é retificadora, ela possui natureza, então, contrária. A natureza dela é devedora. A conta fornecedores é uma conta do passivo circulante e possui natureza credora. Bom, aí ficou assim, então, o nosso esqueminha aqui, né? Lógico, como eu disse, você poderia ter feito aqui, tá? Na frente da questão. Algumas coisas que eu quero comentar com vocês, que eu acho que eu não comentei na aula sobre plano de contas. Por exemplo, as contas, elas podem possuir vários nomes semelhantes. Por exemplo, a conta bancos, ela pode ser chamada de bancos, conta, movimento. Tá aí no nosso plano de contas desse formato. Ou poderia ser Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander, Banco, sei lá, não sei, Banco Inter, né? Podia ser qualquer nome de banco. E aí, quando você soubesse, quando você lesse lá Banco do Brasil, você ia saber que é uma conta bancos, conta movimento, no seu plano de contas. A conta empréstimos obtidos também pode ser chamada só de empréstimos. E você não precisaria ficar em pânico, tá? Aí lá tá na quarta folha
memória, né, do plano de contas, tá lá a conta... Peraí que não tá aqui. Tá na quinta folha. Tá lá empréstimos, podia chamar só empréstimos bancários ou empréstimos a pagar, tá? Não precisaria estar como empréstimos obtidos. Se você for procurar empréstimos obtidos, não tem no plano de contas. E aí, várias questões podem trazer nomenclaturas diferentes mesmo, tá? E você precisa ter essa noção. Ler ali, sintonizar na situação e encontrar uma coisa semelhante lá no plano de contas. Até porque se fosse colocar todos os nomes possíveis no plano de contas, não caberia nessas poucas páginas, né? Então aqui a gente tem a nossa situação aqui, ficou assim então, né? E agora a gente vai então passar para o próximo passo. Então o primeiro passo foi localizar o grupo a qual pertence no plano de contas essas contas. E automaticamente a gente encontra a natureza. Quando a gente está em dúvida, a gente pode fazer esse movimento. Mas lá na frente, quando você já tiver craque no assunto, você não vai precisar mais encontrar o grupo. Você só vai conseguir pensar direto na natureza. Por exemplo, bancos, devedora, clientes, devedora, entendeu? Você já vai fazer isso na lata, assim, de forma bem rápida. Mas no começo é normal que você procure uma forma mais fácil, e a forma mais fácil que eu ensino é essa. Então primeiro você procura o grupo, e aí através do grupo você encontra a natureza, e aí você já sinaliza aqui. Bom, então o esquema todo ficou assim então. Então nós tivemos aí duas contas retificadoras, que é a conta capital a realizar e a conta prejuízos acumulados, ambas aí do patrimônio líquido, e os saldos. Agora a gente vai então partir para a natureza. Então a gente vai esquecer essa parte aqui dos grupos que a gente localizou. E para fazer o balancete de verificação a gente vai precisar exclusivamente da natureza e dos saldos, tá? Mas a natureza que é extremamente importante. E como que ficaria aqui então? Então o balancete de verificação a gente vai ter duas colunas. Uma coluna para o saldo devedor, uma coluna para o saldo credor. E a gente vai colocar as contas. Aqui as contas elas estão na mesma ordem que foi apresentada na questão, tá? Eu não tirei de ordem, para ficar mais... Posso até colocar a câmera, né? Porque vai tampar só um pedacinho que não tem valor nenhum aqui. Eu coloquei as contas na mesma ordem, mas pode ser que a ordem seja alterada e coloque a mesma ordem do plano de contas, enfim, pode acontecer, mas eu preferi não, para deixar aqui o mais tranquilo possível. Então a gente viu lá, a gente teve então bancos que tinha natureza devedora, clientes têm natureza devedora, capital a realizar devedora, capital credora, salários a pagar credora, caixa devedora, mercadorias devedora, empréstimos obtidos credora, prejuízos acumulados devedora e fornecedores credora. Então a gente encontrou isso lá e agora a gente vai colocar as contas de natureza devedora na coluna devedora. Então tudo que é devedor na coluna devedora. Então a gente viu aqui, ó. Bancos, conta movimento R$10.000, clientes R$20.000, capital a realizar R$50.000, caixa R$15.000, mercadorias R$40.000, prejuízos acumulados R$20.000. Somamos tudo isso, 10.000 mais 20.000 mais 50.000 mais 15.000 mais 40.000 mais 20.000 deu um saldo de 155.000. A mesma coisa agora a gente vai fazer para as contas de natureza credora. Então o que é credora? A gente vai colocar na coluna credora. Então nós temos a conta capital. Vou colocar um triângulo para ficar diferente, tá? Se esse triângulo saísse bonitinho, né? Capital, R$100.000. Salários a pagar, R$10.000. Empréstimos obtidos, R$40.000. E fornecedores, R$5.000.
Somamos então 10 mil, 100 mil mais 10 mil, mais 40 mil, mais 5 mil, deu total de 155 mil. O total do saldo devedor é igual ao total do saldo credor, tá? Então, isso também aconteceu aqui pra gente, a gente tem os mesmos saldos aí, os saldos iguais, tá? Então, qual é o saldo do balancete de verificação que nós encontramos? 155 mil reais, que deu aqui no nosso exemplo, gabarito letra D de dado. Então, aqui a gente até levou um pouco de tempo, né? Porque agora já tá com 20 minutos de gravação pra gente resolver esse exemplo, mas é lógico que você vai conseguir resolver em menos tempo, tá? Então, não se apavore se você demorar agora nesse momento, durante essas primeiras aulas, você vai pegando o ritmo, vai pegando o jeito, conforme você vai resolvendo cada vez mais questões. Às vezes eu recebo a pergunta assim, como que eu faço isso de forma rápida? Se você não sabe a teoria, se você não praticou, não tem como resolver de forma rápida. Não vai adiantar eu te dar uma receita de bolo e falar assim, é assim, resolve rápido, se você não sabe a teoria. Então, a gente precisa gastar um certo tempo e um certo tempo resolvendo questões. Quanto mais questões a gente resolve, mais velocidade a gente ganha, tá? Exemplo número 2. A relação abaixo apresenta as contas e os respectivos saldos colhidos em 31 de dezembro de 2019 em um livro Razão para fins de elaboração das demonstrações financeiras. Temos aí então, conta caixa R$ 3.100, capital social R$ 3.100, clientes R$ 2.100, debêntures R$ 100, depreciação acumulada equipamentos R$ 100, depreciação acumulada veículos R$ 1.100, dividendos a pagar R$ 2.100, equipamentos R$ 1.100, fornecedores R$ 3.100, mercadorias R$ 8.100, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa R$ 100, reservas R$ 1.100, salários a pagar R$ 10.000, seguros a vencer R$ 800, veículos R$ 4.100, custo das mercadorias vendidas R$ 8.100, despesas operacionais R$ 5.100, outras receitas operacionais R$ 2.100, receitas com vendas de imobilizado R$ 3.100, receita de vendas R$ 6.500. Com base na relação de contas, pode-se afirmar que o balancete de verificação apresentará os saldos devedores igual a... Aqui ele está querendo só o saldo devedor, mas a gente sabe que o saldo devedor é igual ao saldo credor, né? Mas pode ser que alguma questão não traga, se não trouxer, se não apresentar para você, não entre em pânico, tá? Eu vejo muita gente que se descabela, faz escândalo, né? Não, pessoal, calma. Numa questão pode ser que não venha, tá? Já que ele está pedindo só o saldo devedor, podia ter o saldo tá desigual. Então, letra A, R$ 18.000, letra B, R$ 42.400, letra C, R$ 47.900, letra D, R$ 32.500. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês no exemplo anterior. Aqui dentro do balancete de verificação vão entrar todas as contas, tá? As contas patrimoniais e as contas de resultado. Aqui nesse caso a gente até não tinha contas de resultado. Nesse caso aqui a gente vai ter. E vão entrar todas as contas, tá? Independente da natureza dela, independente do grupo dela, todas vão estar aqui. Para resolver a questão, a gente vai fazer da mesma forma, que é o formato didático que eu apresentei para você. Lembrando que você podia colocar só aqui no cantinho da prova, por exemplo, caixa, ativo circulante, as contas do ativo circulante têm natureza devedora. E assim por diante. Mas aqui eu vou fazer dessa forma para você ter uma noção melhor, para ficar mais didático para você, tá? Na hora de resolver questões, faça no cantinho lá mesmo. Então, caixa, ativo circulante, natureza devedora. Capital social, patrimônio líquido, natureza credora. Clientes, ativo circulante, natureza devedora. Debêntures, passivo não circulante, natureza credora.
Depreciação acumulada é uma conta retificadora, ela está no ativo não circulante, e aí as contas do ativo possuem natureza devedora, se é uma conta retificadora, possui uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, nesse caso, a natureza dela é credora. Depreciação acumulada para veículos, a mesma coisa, ativo não circulante, natureza credora. Dividendos a pagar, passivo circulante, natureza credora. Equipamentos, ativo não circulante, natureza devedora. Esse D ficou péssimo, né? Fornecedores, passivo circulante, natureza credora. Mercadorias, ativo circulante, natureza devedora. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, também é uma conta retificadora, ela está no ativo circulante. E aí as contas do ativo possuem natureza devedora. Essa é uma conta retificadora, então ela possui natureza contrária à natureza predominante do grupo, então a natureza dela é credora. Reservas, patrimônio líquido, natureza credora. Salários a pagar, passivo circulante, natureza credora. Seguros a vencer, ativo circulante, natureza devedora. Veículos, ativo não circulante, natureza devedora. Custo das mercadorias vendidas é uma conta de despesa. Então, aqui vai aparecer para a gente contas do resultado. Contas das despesas possuem natureza devedora. Despesa operacional é outra despesa, possui natureza devedora. Outras receitas operacionais é uma receita, possui natureza credora. Receita com vendas de imobilizado é uma receita, possui natureza credora. E receita de vendas, outra receita, natureza credora. Então, aqui nós temos aqui nesse finalzinho contas do resultado, que também vão entrar no nosso balancete. Então, agora a gente já tem aqui a estrutura, localizamos as naturezas, que ficou dessa forma. Deixa eu tirar a câmera para não tampar. Se você quiser conferir aí com a sua resposta, né, talvez a minha letra estava péssima, é só paralisar o vídeo aqui, tá? Bom, e agora para a gente resolver, a gente vai então utilizar apenas a natureza e os saldos, e a gente vai esquecer esse grupo das contas aqui. Então, a gente vai esquecer isso e utilizar só a natureza e os saldos. Então, a gente vai ter uma coluna com o saldo devedor, uma coluna com o saldo credor. Então, conta caixa tem natureza devedora, saldo de R$ 3.100. Conta clientes, natureza devedora, saldo de R$ 2.100. Depreciação acumulada de equipamento. Vamos só com despesa primeiro. Com saldo devedor, né? Ó, despesa. Equipamentos, natureza devedora, saldo de R$ 1.100. Mercadorias, natureza devedora, saldo de R$ 8.100. Conta de seguros a vencer, natureza devedora, R$ 800. Veículos devedora, R$ 4.100. Custo das mercadorias vendidas, devedora, R$ 8.100. Despesas operacionais, devedora, R$ 5.100. A mesma coisa a gente vai fazer com o saldo credor agora. Nós temos então as contas. Capital social, credor de R$ 3.100. Debêntures de R$ 100. Depreciação acumulada de equipamentos, R$ 100. Depreciação acumulada de veículos, R$ 1.100. Dividendos a pagar, R$ 2.100. Fornecedores, R$ 3.100. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, R$ 100. Reservas, R$ 1.100. Salários a pagar, R$ 10.000. Outras receitas operacionais, R$ 2.100. Receitas com vendas do imobilizado, R$ 3.100. Receitas de
R$1.500. Então, aqui a gente fez, então, a estrutura toda do balancete de verificação. E agora, o que a gente tem que fazer é somar os saldos. Então, 3.100 mais 2.100 mais 1.100 mais 8.100 mais 800 mais 4.100 mais 8.100 mais 5.100. Vai dar 32.500, que é o saldo que ele pediu, né? Então, lá na questão, ele falava assim: com base na relação de contas, pode-se afirmar que o balancete de verificação apresentará saldos devedores, ou seja, saldos devedores aqui, a coluna do débito. Na hora da questão, se fosse uma questão de prova, você nem precisaria ter colocado as questões do crédito, né? Você podia ter só localizado aqui as contas que fossem devedora. E as que fossem credora, você já ia riscando aqui para encontrar só o saldo das devedoras mesmo, tá? Seria uma forma rápida aí de resolver a questão. Mas como eu disse, né? Agora a gente está só aprendendo, a gente não está no momento de tirar o pai da forca, né? Então vamos com calma. Então o gabarito vai ficar sendo 32.500, gabarito, letra D, nessa questão, aqui nesse exemplo. Então, pessoal, esses foram os dois exemplos que eu trouxe para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, deixe na caixa de comentários logo abaixo do vídeo, tá? Não vá para as próximas aulas, não vá assistir as questões carregando nenhuma dúvida, tá? É uma coisa que eu peço porque é realmente importante. E na próxima aula a gente vai ver aí, dar continuidade, né? Agora na sequência nós vamos ver questões que caíram aí baseado nesse assunto que nós acabamos de ver, e a gente dará sequência aí nas nossas próximas aulas, tá bom? Então vamos agora para as nossas questões. Nessa aula a gente vai fazer uma sequência de questões sobre natureza das contas. Então, na aula anterior a gente já viu o plano de contas, você já baixou o seu plano de contas, né? Agora a gente vai ver as questões sobre natureza. Sobre natureza não é tão cobrado quanto cobrado só extremamente sobre o plano de contas, né? Sobre natureza a gente tem que ter uma base, a gente vai criar essa base aqui agora resolvendo essas questões, para que a gente possa partir para o próximo tópico, né? E aí a partir daí a gente vai ter mais questões, tá? Então, separei aqui questões, eu acho que são 10, não tenho certeza aqui. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí na caixa de comentários na plataforma, tá bom? Então, questão número 1. Assinar a opção que apresenta apenas contas patrimoniais de natureza credora. Então, aqui ele quer contas patrimoniais, então a gente viu que tem uma diferença entre contas patrimoniais e contas de resultado. Então, nas contas patrimoniais, nós temos, então, ativo, passivo e patrimônio líquido. E aqui ele quer de natureza credora. Então, o que pode ser contas de natureza credora? Pode ser contas do passivo ou do patrimônio líquido ou contas retificadoras do ativo, tá? Então, pode ser essas opções. Então, veremos aqui as opções. Então, letra A, nós temos aí a conta adiantamento a empregados, que é uma conta do ativo circulante e ela é devedora. Nós temos capital subscrito, que é uma conta do patrimônio líquido, que é uma conta de natureza credora. Temos a conta fornecedores, que é uma conta do passivo de natureza credora. E temos a conta receita de vendas, que é uma conta do resultado de natureza credora. Então, aqui ele está pedindo só contas patrimoniais de natureza credora. Então, receita de vendas e adiantamento a empregados está fora, né? Então, a letra A está falso. Na letra B, nós temos aí capital a integralizar, que é patrimônio líquido de natureza devedora, né? Capital a integralizar, que é aquilo que não foi integralizado ainda. Empréstimos a pagar é uma conta do passivo de natureza credora. Nós temos IPI a recuperar, que é uma conta do ativo circulante de natureza devedora. E reservas para contingência, que é uma conta do patrimônio líquido de natureza credora.
Então, aqui nesse caso, capital a integralizar tem natureza devedora e IPI a recuperar. Então, a letra B também está falso. Letra C. Adiantamento de clientes é uma conta do passivo, tem natureza credora. Depreciação acumulada é uma conta do ativo não circulante e ela tem natureza credora. ICMS a recolher é uma conta do passivo, é uma conta do passivo e tem natureza credora. E salários a pagar, que é uma conta do passivo, que tem natureza credora. Então, aqui nós temos todas as opções, né? Então, todas as opções, elas são contas patrimoniais e elas possuem natureza credora. Então, a letra C é o gabarito da questão. Vamos ver o último item, a letra D, que temos custos de transação a apropriar, que é uma conta do passivo, tem natureza devedora. Duplicatas descontadas é uma conta do passivo, tem natureza credora. Receita de serviços é uma conta de resultado e tem natureza credora. Olha aí, já liberei o negócio sem querer. Natureza credora. E reserva de lucros a realizar, que é uma conta do patrimônio líquido, tem natureza credora. Então, aqui nós temos na receita de serviços, é uma conta de resultado, não é patrimonial. A duplicatas descontadas, aliás, é credora, né? Ele quer tudo credor. Na verdade, ele não quer essa daqui, que tem natureza devedora. Então, a letra D tá falso também, gabarito letra C. Questão número 2 agora. Então, ele diz aí que uma sociedade empresária, em 30 de junho de 2014, apresentava os saldos abaixo das seguintes contas no seu balancete semestral. Então, tá aqui as opções das contas. E aí, no final, ele fala que após a elaboração do balancete de verificação é correto. Então, marca aí a palavra correto. Afirmar que o saldo das contas de natureza credora corresponde a R$ 1.101.000. Letra B. O saldo das contas de natureza devedora corresponde a R$ 1.371.000. Letra C. O saldo das contas patrimoniais credoras corresponde a R$ 1.401.000. E letra D. O saldo das contas patrimoniais devedoras corresponde a R$ 1.351.000. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai localizar as contas nas naturezas dela. A gente vai verificar a natureza de cada conta e aí a gente vai, então, separar aqui, né, o que é devedor, o que é credor. A gente vai montar um balancete de verificação e depois a gente vai analisar a parte patrimonial para ver entre as patrimoniais qual é o saldo e, então, encontrar o gabarito da questão. Então, vamos aqui às nossas naturezas. Então, vamos ver. Ações incoligadas têm natureza devedora. Aplicação financeira de liquidez imediata, devedora. Caixa tem natureza devedora. Capital a integralizar, devedora. Capital subscrito, credora. Depreciação acumulada, credora. Duplicatas descontadas, credora. Duplicatas a pagar, credora. Ó, saiu do rumo aqui, né? Credora. Duplicatas a pagar, né? Que eu repeti aqui. Duplicatas a receber, devedora. Despesas com depreciação, devedora. Férias a pagar, credora. Fornecedor, credora. ICMS a recuperar, devedora. ICMS a recolher, credora. ICMS sobre vendas, devedora. Lucros acumulados, credora. Máquinas e equipamentos, devedora. Estoque de mercadorias, devedora. Móveis e utensílios, devedora. Receita de vendas credora. Aí, aqui repetir, receita de vendas credora. Reserva de capital credora. Reserva estatutária credora.
títulos a pagar credora, títulos a receber devedora e veículos devedora. Bom, agora a gente já tem então a noção aqui das contas, né? O que elas são, se elas são devedoras ou credoras. E a gente pode separar então. Então aqui eu fiz aqui uma parte mais bonitinha, né? Se você quiser paralisar o vídeo para poder conferir, deixa eu tirar aqui a minha imagem. Para poder conferir, então você pode paralisar aqui o vídeo e conferir aí as naturezas delas. E aqui a gente vai separar então o que é natureza devedora e credora por colunas. Então você vai ver que a gente vai ter uma coluna de natureza devedora, uma coluna de natureza credora, e a gente vai somar os saldos no final. Então no balancete de verificação, o saldo da coluna de devedora tem que ser igual ao saldo da coluna credora. Então você vai ver aqui que a gente conseguiu bater os resultados, né? E a gente separou as contas. E aí a gente já pode analisar um pouco da situação para a gente ver se a gente encontra o gabarito, né? Mas aí o que acontece? Na letra A e na letra B, ele pede o saldo de letra A, né? O saldo da natureza credora corresponde a, que é essa coluna. E ele fala que é 1.101.000, e aí não é. Então a letra A tá falsa. Na letra B, ele fala que o saldo da natureza devedora, então de cá, é de 1.371.000 e também tá errado, né? Então a letra A e a letra B não é. Na letra C e na letra D, ele fala que só quer contas patrimoniais. Então, para saber só contas patrimoniais, desse exemplo nosso aqui, a gente vai precisar tirar, então, algumas contas, né? A gente tem aqui opções de contas que não são patrimoniais. Então, a gente vai retirar e vai ficar só com as contas patrimoniais. Então, aqui está. O saldo, então, de natureza devedora, que é a letra D, vai dar R$1.351.000, que vai ser o gabarito letra D de dado. Então, deu super certo aqui, né? Então, na hora de resolver, o pulo do gato é você fazer isso que a gente fez aqui no início. Então, se você identificar as contas já nas naturezas, igual a gente fez aqui só no cantinho da prova, você consegue fazer isso aqui que eu fiz. E aí, você só ir separando, aqui no final você só vai precisar somar os saldos. Então, vai ficar bem mais tranquilo, tá? Mas é um assunto que não tá caindo tanto, tá? Então, você vai ver que na nossa primeira questão, a primeira questão era de 2017, ó. Era a primeira versão de 2017. De 2017 para cá não caiu nada relacionado só especificamente à natureza de contas, né? Quando tem outros assuntos relacionados, aí eu já coloco ela em outras aulas. Mas aqui nesse momento você vai perceber que não houve, né? Não houve essa situação, não caiu mais. Então, é um assunto bem mais tranquilo de ser trabalhado, tá? Bom, então, gabarito aí, letra D. Questão número 3, ele vai dizer aí que assinale a opção que apresenta apenas contas de natureza devedora. Então, vamos marcar aqui, natureza devedora, passíveis de integrar o ativo de uma empresa comercial. Então, a gente vai ter que, então, selecionar só as contas de natureza devedora passíveis de integrar o ativo de uma empresa comercial. Então, a letra A, nós temos, então, adiantamento de clientes, é um ativo de natureza credora, de natureza devedora. Ficou feio, né? Gente, eu sou muito perfeccionista, vocês vão perceber que, pra mim, às vezes, fazer essa aula, eu até gravei um vídeo aqui antes de começar essa aula, comentando que, pra mim, fazer uma única aula, então, já num texto que eu preciso só atualizar e tudo, eu gasto mais de 15 horas. Então, eu sou muito perfeccionista pra deixar tudo nos mínimos detalhes, tá? Então, essas coisas me incomodam. Então, se tem uma coisa que você não vai encontrar aqui, é coisa mal feita, né? De qualquer jeito, porque eu sou muito atenta aos detalhes. Mas é lógico que às vezes acaba passando alguma coisa, né? Então, sempre passa, às vezes, um erro de português, às vezes uma configuração que dá errado. Igual semana passada eu gravei um vídeo, fiquei um tempão gravando, ficou uma tela preta alguns segundos.
porque o programa ele estava atualizando quando ele voltou, e ele já estava atualizado quando ele voltou, que é o que eu uso para gravar a tela, ele simplesmente deixou uma tela preta no meu vídeo. E eu fiquei tão chateada, mas não tive tempo de gravar de novo, então ele vai ficar com uns segundinhos lá com tela preta. Então vamos aí, gente. Letra A, adiantamento a clientes é uma conta do ativo, tem natureza devedora. Provisões para riscos fiscais é uma conta do passivo, de natureza credora. Credores por financiamento é uma conta do passivo, de natureza credora. Imposto de renda incidente sobre salários é uma conta do passivo, de natureza credora. Então aqui ele quer só contas devedoras de natureza devedora. Então aqui já não é, né? Nós temos aqui natureza credora, aqui natureza credora e aqui também natureza credora. Então a letra A tá falso. Letra B. Age na emissão de ações, nós temos então patrimônio líquido. Age na emissão de ações é patrimônio líquido de natureza credora. Alienação de bônus de subscrição é uma conta de resultado, de natureza credora. Doação e subscrição para investimentos é uma conta do patrimônio líquido, de natureza credora. Reserva de incentivos fiscais é uma conta do patrimônio líquido, de natureza credora. Então aqui acabou sendo tudo de natureza credora, né? Mas nem todas são passíveis de integrar no ativo. Então a gente tem que ver o que integra no ativo. E a letra A, alienação, e a letra A não, né? E a conta alienação de bônus de subscrição de ações não vai entrar no ativo, né? Aliás, nenhuma que vai entrar no ativo, né? Então, letra B tá falso. Letra C, depósitos restituíveis e valores vinculados é uma conta do ativo, de natureza devedora. Depósitos a prazo fixo é uma conta do ativo, de natureza devedora. Prêmios de seguro apropriar é uma conta do ativo, de natureza devedora. Comissões e prêmios pagos antecipadamente é uma conta do ativo, de natureza devedora. Então aqui nós temos todas as contas de natureza devedora e todas as contas do ativo. Então a letra C está verdadeira, é o gabarito da questão. Letra D, vamos ver ela só para a gente não perder aqui, né, a oportunidade de estudar. Então, perdas estimadas na realização de créditos é uma conta do ativo, de natureza credora. Perdas por redução no valor de mercado é uma conta do ativo, de natureza credora. Ajuste ao valor presente de clientes e depreciação acumulada é uma conta do ativo, de natureza credora. Então, nós temos aqui, essencialmente, contas de natureza credora e ele estava pedindo para a gente as contas de natureza devedora, né? Então, o gabarito vai ser realmente a letra C. Questão número 4, ele diz aí que uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos. Então, nós temos aí os saldos das contas. E no final, considerando os dados, o total dos saldos credores, então ele quer só o que é credor, tá? Vai ser letra A, R$ 1.611.900, letra B, R$ 1.648.900, letra C, R$ 1.668.900, letra D, R$ 1.703.900. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas questões anteriores, a gente vai localizar a natureza de cada uma das contas e depois separar as de natureza que ele está pedindo credora. Então, depois a gente vai separar as de natureza credora, tá? Então, vamos lá. Ajuste ao valor presente, contas a receber, é uma conta do ativo circulante, né? Tem natureza credora. Caixa é uma conta do ativo circulante, tem natureza devedora. Capital social está lá no patrimônio líquido, tem natureza credora. Contas a receber é uma conta do ativo circulante, tem natureza devedora. Contas a receber de longo prazo também, a mesma natureza. A natureza não muda se a conta ela é de curto ou de longo prazo. Custo das mercadorias vendidas é uma conta de resultado de natureza devedora. 13º encargos a pagar é uma conta do passivo circulante, tem natureza credora. Depreciação acumulada é uma conta do ativo não circulante, natureza credora.
Despesas administrativas é uma conta do resultado de natureza devedora. Despesas pagas antecipadamente, seguros a apropriar. Então, é uma despesa paga de seguro, né? É uma conta do resultado e tem natureza devedora. Despesa com vendas é uma conta do resultado e tem natureza devedora. Estoque é uma conta do ativo circulante de natureza devedora. Férias e encargos a pagar é uma conta do passivo circulante de natureza credora. Fornecedores é uma conta do passivo circulante de natureza credora. ICMS a recolher, passivo circulante de natureza credora. Imobilizado, ativo não circulante de natureza devedora. Impostos incidentes sobre venda é uma conta de resultado de natureza credora. Receita de vendas é uma conta de resultado de natureza credora. E receita financeira também resultado natureza credora. Bom, agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai então separar as contas que são de natureza devedora, que ele está pedindo, eu estou confundindo se é devedora ou é credora, de natureza credora. Então a gente vai separar as contas de natureza credora. E aí aqui eu fiz a mesma coisa, fiz o balancete de verificação, lá no seu material PDF vai estar tudo bonitinho. E você vai então separar as de natureza credora para ver o saldo. Então o saldo de natureza credora ficou de R$ 1.703.900, gabarito letra D de dado. Questão número 5. As contas do ativo e as despesas possuem natureza devedora, enquanto as contas do passivo, patrimônio líquido e receitas possuem natureza credora. Dessa forma, os saldos das contas de receitas, ativos e passivos aumentam quando nelas são efetuados, respectivamente, lançamentos A. Gente, essa aqui é uma conta, é uma questão de concurso. Esse concurso foi de 2014 e ele é da Consulplan, tá? Então, da agora pra frente, a gente vai ver só questões Consulplan. Eu separei algumas porque a gente não tinha tantas questões assim para poder aproveitar elas aí no nosso estudo de natureza, especificamente natureza das contas. Então, eu separei umas questões Consulplan para colocar aqui. Lembrando que são antigas, né? Não quer dizer que vai cair no seu exame de suficiência, é só para você aproveitar o momento e estudar o assunto da aula de hoje, tá bom? Então, ele está falando aí que nós temos, então, contas do ativo. Então, temos contas do ativo e contas de despesa. Deixa eu até fazer melhor aqui, vou fazer o razonete, né? Então, nós temos contas do ativo e contas de despesa que possuem natureza devedora. Então, de um lado é débito, do outro é crédito. Isso a gente já está cansado de saber. Se não está cansado, você deve ter assistido a aula teórica, né? Então, ou se você estiver assistindo só o curso de questões comentadas, aprofunde isso, tá? E do outro lado, nós temos as contas do passivo, do patrimônio líquido e das receitas, que também tem, e aqui ele tem natureza devedora, aqui ele tem natureza credora, tá? E aí, o que ele está pedindo? Então, dessa forma, os saldos das contas de receitas, ativos e passivos aumentam. Quando é que uma conta de natureza devedora vai aumentar? Então, as contas de natureza devedora, elas aumentam no débito e diminuem no crédito. E as contas de natureza credora, elas aumentam no crédito e diminuem no débito. Aqui ele está pedindo, então, as contas de receita. Então, as contas de receita, o que elas aumentam? Elas têm natureza credora, elas aumentam no crédito. Então, vamos vir aqui e circular os créditos, né? Receita aumenta no crédito. Ativo. O ativo é uma conta devedora e ele aumenta no débito. Então, vamos aqui marcar débito. E as contas, então ativo já foi, e as contas do passivo, passivo tem natureza credora, aumenta no crédito. Então, aumenta no crédito.
Então, o gabarito ficou sendo a letra C, né? Conferindo aqui com a nossa resolução. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, porque conforme você vai resolvendo muitas questões, isso é automático, né? Você vai vendo ali. Então, faz o rascunho, tenta analisar a situação com calma, né? Não tanta calma porque você precisa ter velocidade, mas dá para poder resolver a prova de forma, né, calma, tranquila, resolvendo. Faz um esqueminha que dá tudo certo, tá? Então, questão número 5, gabarito letra C. E aqui eu deixei um aviso, né, falando que as contas do ativo e despesas aumentam a débito e diminuem a crédito por possuírem natureza devedora. Já as contas do passivo, patrimônio líquido e receitas possuem natureza credora e dessa forma aumentam a crédito e diminuem a débito. Então, gabarito letra C. Questão número 6, também com o Suplan, tá? Ele vai falar então que o balancete de verificação é um demonstrativo contábil que reúne todas as contas em movimento na entidade e os seus respectivos saldos, extraídos do livro Razão. É uma ferramenta extremamente importante para a elaboração do balanço patrimonial. Assim, analisando um balancete de verificação de uma simples empresa, nós temos então. E aí temos poucas contas, né? Temos receitas de prestação de serviço, despesa administrativa, capital social, bancos, caixa e duplicatas a receber. Diante dos dados anteriores, é correto afirmar que o saldo de contas credoras, então ele quer só contas credoras, é de letra A, 22 mil, letra B, 38 mil, C, 40 mil, letra D, 72 mil. Então, aqui é a mesma coisa que a gente já fez antes. A gente vai analisar as contas, ver a natureza delas e depois separar as contas de natureza credora, conforme ele está pedindo aqui. Então, vamos lá. Receita de prestação de serviços tem natureza credora, despesa administrativa, natureza devedora, capital social, natureza credora, bancos, natureza devedora, caixa devedora e duplicatas a receber devedora. E agora a gente vai separar as contas dos saldos de natureza credora que ele está pedindo. Então, nós temos 32 mil e nós temos 40 mil. Então, você vai somar 32 mil mais 40 mil, vai dar 72 mil. Então, gabarito letra D de dado. E aí aqui eu coloquei, se você quiser paralisar o vídeo para conferir, é só dar uma paralisada. Gabarito letra D. Questão número 7. Tendo em vista aqui do TRE de Minas, também questão com o Suplan de 2015, tá? Tendo em vista que todos os lançamentos, o valor do débito é exatamente igual ao valor do crédito, a soma de todas as contas com saldos devedores deve corresponder à soma de todas as contas com saldos credores. Para verificar se as somas estão corretas, utiliza-se o balancete de verificação. Em relação ao balancete de verificação, analise. Então, nós temos aí 4 itens e a gente vai marcar os itens corretos, tá? Então, vamos analisar eles. Então, o item 1, ele diz que é elaborado com base nos saldos de todas as contas do diário. E aí tá falso, né? Porque o balancete é elaborado com base no lançamento que é realizado em cada conta e de acordo com o plano de contas. Então, o plano de contas que vai determinar pra gente aí aonde está localizado cada conta. Então, item 1, falso. 2. O seu principal objetivo é testar e verificar se o método das partidas dobradas foi respeitado, portanto, o único erro de escrituração que o mesmo aponta ou representa é o da troca de saldos, devedores por credores e vice-versa. E aqui está verdadeiro, né? Então, o balancete de verificação a gente vai verificar, vai montar ele através da natureza das contas. E ele é a principal base de conhecimento que a gente vai ter para participar depois da aula do método das partidas dobradas. Então, a gente precisa de toda essa estrutura da natureza de contas e do plano de contas para partir para a escrituração e ver lá o método das partidas dobradas. Então, no item 2, ele está verdadeiro porque é exatamente isso. Então, o objetivo
do balancete de verificação é testar se o método das partidas dobradas foi respeitado. Portanto, o único erro de escrituração que o mesmo aponta ou representa é o da troca de saldos, de repente por credor por devedor ou vice-versa. Então, item 2 está verdadeiro. No item 3, ele vai dizer que o grau de detalhamento do balancete de verificação deverá ser consentâneo com a sua finalidade. Consentâneo com a sua finalidade, né? E tá verdadeiro, né? Então, o balancete de verificação, ele tem que estar com um detalhamento aí de acordo com a finalidade dele. Então, eu até deixei a observação aí que o detalhamento nos lançamentos do balancete de verificação deve acompanhar o objetivo de verificar o método das partidas dobradas. No item 4, os elementos mínimos que devem constar no balancete de verificação são identificação da entidade, data que se refere à abrangência, identificação das contas dos respectivos grupos e saldos das contas, somando os saldos devedores com os credores. E esse item tá falso, né? E eu coloquei aí que os saldos das contas devedoras e credoras não devem ser somados, e sim os saldos das contas credoras, formando um único saldo, né? Que é a contrapartida dos saldos. Porque aqui, basicamente, o que ele disse? Ele disse que a gente vai fazer o balancete de verificação. Então, aqui a gente coloca as contas, aqui a gente tem uma natureza devedora e credora, e no final a gente vai somar as contas, os saldos natureza devedora mais credora. E tá errado, né? Porque aqui a gente vai ter um saldo que vai ser um saldo de natureza devedora e um saldo de natureza credora. Eles são separados. Então, o objetivo aqui do balancete de verificação não é somar os saldos devedores e credores, e sim encontrar um saldo só para devedores, um saldo só para credores, conforme a gente fez nas questões anteriores. Então, o gabarito ficou sendo a letra B, né? Na letra B, ele vai falar que o item 2 e o 3 estão corretos, que foi o que a gente encontrou aqui. Na questão número... Aqui não é 12, tá? Essa questão é número 10. É número 8, quer dizer. Então, aqui é número 8, ficou errado. Tá vendo? Então, por mais perfeccionista que eu sou, sempre passo algum detalhezinho, né? É impressionante. Mas tudo bem. Eu tento me conter, mas por dentro eu fico remoendo, assim, que eu... Depois de horas de trabalho, ainda ficou uma coisinha. Bom, ele diz aí que uma determinada empresa iniciou suas atividades em outubro de 2013 e em dezembro desse mesmo ano os saldos das contas apresentavam os seguintes valores. Então, temos aí uma sequência de contas com alguns valores. No final, ele diz que, com base nos dados apresentados, é correto afirmar que, antes do encerramento do resultado, o balancete de verificação da empresa deverá apresentar um total de... Então, ele quer o saldo final no balancete de verificação. Então, a gente vai elaborar aí um balancete de verificação e, para começar, a gente precisa localizar o que é devedor e credor. Então, temos aí a conta bancos, que é natureza devedora, conta caixa devedora, capital social, natureza credora, clientes, natureza devedora, CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, natureza devedora, contas a pagar, natureza credora, despesas gerais, natureza devedora, estoques, natureza devedora, fornecedores, natureza credora, imóveis, natureza devedora, imóveis, né, natureza devedora, eu repeti, impostos a pagar, natureza credora, receitas, natureza credora, salários a pagar, natureza credora e veículos, natureza devedora. Agora a gente já pode, então, montar um balancete. Então, o balancete vai ficar assim. A gente vai fazer uma coluna para as naturezas devedoras, uma coluna para as naturezas credoras, tá? E no final a gente vai comparar os saldos. Então, o saldo você vai somar todas as contas de natureza devedora. O saldo final deu 33 mil. Você vai somar todas as contas de natureza credora e o saldo deu 33 mil. Então, o gabarito ficou sendo a letra D de dado. Questão número 9. O princípio basilar do método das partidas dobradas permite que se chegue à seguinte conclusão. Então, vamos aí analisar letra A. Letra A, o total
total do ativo seria igual à soma do passivo exigível menos o patrimônio líquido. Tá falso, né? O total do ativo é a soma do passivo exigível mais o patrimônio líquido, né? A gente viu isso lá. Então, a gente tem aqui, a gente vai ter o ativo, o passivo e aqui o patrimônio líquido. E o total do ativo vai ser igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Então, letra A, falso. B. A soma dos débitos referente às contas patrimoniais e de resultado é sempre igual à soma dos créditos apenas das contas patrimoniais. Falso também, né? Então, a soma dos débitos é igual à soma dos créditos, isso entre as contas patrimoniais e as de resultado. Letra C. A um débito ou mais de um débito numa ou mais contas deve corresponder a um crédito equivalente em uma conta ou mais. E isso é verdadeiro, né? Então, isso é o que vai nos dar base para fazer a escrituração. Então, o total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos em uma ou mais contas quando a gente for fazer um lançamento. E a gente vai ver isso, então, letra C, gabarito, a gente vai ver isso na próxima aula quando a gente for fazer a escrituração. Letra D. A soma das despesas é sempre igual à soma das receitas? Falso, né? A soma das despesas pode ser menor, igual ou maior à soma das receitas. Isso tratando de despesas e receitas e não de natureza devedora e credora. Então, os débitos devem ser igual aos créditos, a natureza devedora vai ser igual à natureza credora quando a gente for fazer um lançamento. Mas a soma das despesas não vai ser igual à soma das receitas, porque senão a gente não vai ter nem lucro nem despesa, né? Então, quando a gente vai apurar o lucro, a gente tem lá que às vezes as receitas são maiores e a gente tem lucro, às vezes as despesas são maiores e a gente tem prejuízo. Então, enquanto a isso, a letra D tá falso. Ah, tem a letra E, eu esqueci, ó. A soma dos débitos referente apenas às contas patrimoniais é sempre igual à soma dos créditos referente às contas patrimoniais e de resultado. Falso, né? Porque aqui, nos débitos ele falou só sobre contas patrimoniais e resultado também. E aí, as contas dos débitos nas contas patrimoniais e de resultado vai ser igual à soma dos créditos nas contas patrimoniais e resultado. Então, a letra E tá falso, gabarito letra C. Questão número 10. A empresa Alfa apurou os seguintes valores em 31 de dezembro de 2001. Temos aí uma sequência de contas, e aí ele vai dizer que os componentes acima examinados pelo prisma doutrinário lecionado segundo a teoria das contas demonstra a seguinte atribuição de valores. E aqui é um trecho que eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, né? Mas eu vou tratar dela aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu coloquei ela aqui na nossa apresentação. Ó, pessoal, então para resolver a gente precisa dessa teoria aqui. Eu vou só apresentar ela rapidamente aqui para a gente resolver a questão, tá? Então, na teoria das contas, ele vai dizer que a gente tem três principais teorias. A teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. Usualmente, na contabilidade, a gente utiliza a teoria patrimonialista, onde a gente tem contas patrimoniais e contas de resultado. Mas a gente também acaba sendo cobrado, principalmente em provas de concurso, no exame de suficiência até agora não, tá? Mas isso não impede, né, que eles cobram, faz parte aí do conteúdo programático. E eles vão dizer, então, que a gente tem, então, a teoria personalista. Nela a gente divide, então, em agentes consignatários, agentes correspondentes e os proprietários. E a gente tem a teoria materialista, onde nós temos contas integrais e contas diferenciais. E aqui vai estar a diferença deles, ó. Então, na teoria personalista, a gente continua tendo aquela mesma divisão entre bens, direitos, obrigações, tá? E as contas do patrimônio líquido e as contas de receita e despesa. Então, a gente sabe que o conjunto de bens e direitos é o ativo
e as obrigações é o passivo. Então, nós temos ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. Até aqui tudo bem, né? Então, o que vai ser a diferença aqui? Na teoria personalista, os agentes consignatários vão representar os bens. Então, eles representam só os bens. E os agentes correspondentes vão representar os direitos e as obrigações. E as contas dos proprietários vão representar o patrimônio líquido e as receitas e despesas. Essa é a teoria personalista. Então, a gente não vai aprofundar, lógico, né? A gente vai só ter uma noção aqui para resolver essa questão. Na teoria materialista, a gente vai ter, então, que todo o conjunto do ativo correspondente por bens e direitos, mais as obrigações, que são as contas do passivo, vão ser as nossas contas integrais. E as contas do patrimônio líquido e as contas de receita e despesa vão ser as contas diferenciais. Então, no materialismo, na teoria, aqui, ó, na teoria materialista, não é, aqui eu tenho que falar isso também, a teoria materialista não é o materialismo que a gente vê lá na aula, geralmente sobre CPC 00, eu acho que eu até já respondi dúvidas de vocês em relação ao materialismo. Não é a mesma coisa, é a teoria materialista, tá? Não é o materialismo. Então, na teoria materialista, nós vamos ter, então, que as contas integrais vão ser, então, o conjunto de ativo, passivo, então, bens mais direitos e obrigações formam as contas integrais e as contas diferenciais, elas são patrimônio líquido, receitas e despesas. E nós temos também aqui, para completar o nosso estudo das teorias das contas, a teoria patrimonialista, que a gente já sabe. Então, nós temos contas patrimoniais, que são contas do ativo e do passivo. E, na verdade, aqui ficou errado na minha tabelinha, né? Porque, na verdade, essas contas, as contas de resultado, a conta patrimonial vai entrar o patrimônio líquido também, tá? Então, eu fiz errado aqui, essa linha aqui, né, na tabela tá errada. Mas é uma apresentação antiga que eu nem cheguei a atualizar ainda. Então, vou atualizar também. E aqui as contas de receita e despesa são contas do resultado, né? Então, nós temos, então, essa diferença. Fique atento a isso, tá? Teoria personalista, os bens chamados de agentes consignatários, os agentes correspondentes são os direitos e as obrigações, e as contas dos proprietários é o patrimônio líquido, receitas e despesas. Na teoria materialista, o conjunto do ativo e do passivo são contas integrais, e o patrimônio líquido e as receitas e despesas são contas diferenciais. E na teoria patrimonialista, as contas patrimoniais são contas do ativo, passivo e patrimônio líquido, e as contas de resultado são receitas e despesas. Bom, com base nisso, a gente pode voltar à questão agora. Então, na questão número 10, ele deu para a gente um conjunto de contas e agora ele vai pedir para a gente, então, se o saldo das contas diferenciais é de R$ 1.270, se as contas dos agentes consignatários deu R$ 2.960, se as contas integrais deu R$ 6.970, se as contas de resultado deu R$ 920, se as contas dos agentes correspondentes deu R$ 4.010. Então, a gente vai ter que analisar situação por situação. O que eu achei mais rápido para a gente poder fazer esse tipo de questão é já classificar entre bens, direitos e obrigações ou contas do resultado. Porque aí a gente consegue agir, né, com velocidade para distinguir depois. Então, nós temos aí que dinheiro existente é um bem, máquinas é um bem, dívidas diversas é uma obrigação, duplicatas a receber é um direito, rendas obtidas é uma receita, empréstimos bancários é uma obrigação, móveis é um bem, contas a pagar é uma obrigação, consumo efetuado é uma despesa, receita antecipada é uma obrigação, automóveis é um bem, capital registrado é um patrimônio líquido, adiantamentos a diretores é um direito, duplicatas
Horas descontadas é uma obrigação. Depreciação acumulada é uma retificadora do bem. Provisão para devedores duvidosos é uma retificadora do direito. Gastos com emissão de ações é uma retificadora do patrimônio líquido. Marcas e patentes é um bem. Adiantamentos de clientes é uma obrigação. E aí aqui eu separei então os saldos dos bens, direitos e obrigações. Então, bens deu um saldo de R$ 2.960, direitos deu um saldo de R$ 850 e obrigações deu um saldo de R$ 3.020. O patrimônio líquido, bens de mais direitos menos obrigações, um saldo de patrimônio líquido de R$ 350. E aí, na teoria personalista, nós temos então que os agentes consignatários, que é o que ele está pedindo na letra B, são os bens, né? Então, deu R$ 2.960, acaba sendo o gabarito da questão, então o gabarito é a letra B, vou deixar aqui. Os agentes correspondentes, ele está pedindo agentes correspondentes na letra D, deu 3.870, então não é o gabarito da questão, porque lá está falando que é 4.010. Os proprietários, que é o patrimônio líquido, mais despesas e receitas, deu um total de R$ 790, e ele pede os proprietários, na verdade ele nem está pedindo, né? Então, na teoria personalista, nós temos isso. Então, nós temos os agentes consignatários, deu um valor de 2.960, agentes correspondentes, 3.870 e proprietários, 790 reais. Na teoria materialista, nós temos aí as contas integrais, que é os bens, direitos e obrigações, deu um total de 6.830. E aí ele está pedindo contas integrais, tá, né? Na letra C, ele pede, mas tá falso, porque deu 6.970 lá e aqui deu 6.830. E as contas diferenciais, que é o patrimônio líquido, mais despesas e receitas, que deu R$ 790. As contas diferenciais é a letra A, e na letra A tá falando que é 1.270, então tá falso também. E na teoria patrimonialista, nós temos contas patrimoniais, que é o ativo, passivo e patrimônio líquido, deu R$ 7.180. E as contas de resultado, que são receitas e despesas, deu R$ 410. E aí o gabarito acabou sendo, então, a letra B, né? A letra B é os agentes consignatários do valor de R$ 2.960, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, R$ 2.960. Gabarito, letra B de bola. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar na área de comentários e aí eu vou te responder por lá, tá bom? Essa aqui é minhas redes sociais. Me sigam, me curtam, compartilhem. Tire um print aí quando você estiver estudando e posta lá no meu Instagram, que eu vou adorar saber que você está estudando, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais!